Hoje, sexta-feira, dia 17 de março de 2023, temos aqui mais um convidado especial, trazendo nesta sexta-feira o deputado estadual Mazinho dos Anjos, do PSDB. Ele que é advogado, já foi vereador de Vitória e no mês passado assumiu o seu primeiro mandato como deputado estadual do Espírito Santo. E eu dou as boas-vindas ao Mazinho dos Anjos. Mazinho, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Eduardo, é um prazer estar aqui novamente na Move News, no Jornal da Move News. Mandar um abraço para todos os seus telespectadores e vamos aqui bater um papo, conversar um pouquinho sobre política, sobre o nosso mandato como deputado estadual, sobre nossas ideias para o Espírito Santo. Mazinho, você é advogado, você também é o sobrinho do Enivaldo dos Anjos, ex-deputado estadual e atual prefeito de Barra de São Francisco. Eu queria saber como é a sua relação com o Enivaldo e se ele teve alguma influência para você seguir a carreira política. Então, Eduardo, eu tenho uma relação excelente com o Enivaldo, é meu tio, né, uma relação de afetividade além da política, né, e realmente influencia, né. Na verdade, a minha influência principal no ingresso da política foi que eu, desde muito cedo, eu participei do movimento estudantil da minha faculdade. Eu estudei Direito na Faculdade de Direito de Vitória, entrei em 2000, formei em 2004, fui presidente do DCE, e depois que eu formei, né, eu ajudei a fundar aqui no Estado do Espírito Santo o Movimento Jovem Empreendedor, né, então eu tive uma militância política apartidária no associativismo jovem, tanto no Sind Jovem, da Federação das Indústrias do Espírito Santo, que a gente fundou em 2005, CDL Jovem, e depois na Federação Capixaba de Jovens Empreendedores. E futuramente, né, depois que a gente criou esse movimento aqui no estado, eu participei também da Confederação Nacional de Jovens Empresários. Então a minha militância política sempre foi no movimento estudantil, no associativismo jovem empreendedor, discutindo pautas, né, de desburocratização, empreendedorismo. Então foi essa militância. E depois de um período, né, nessa militância, eu resolvi disputar a eleição de vereador em 2016, e aí tive a graça de Deus aí, dos eleitores da cidade de Vitória, de ser eleito vereador, né, e sempre converso muito com meu tio, né, sobre política. Ele nessa época que eu participava do movimento jovem, no movimento da faculdade estudantil, depois do movimento jovem empreendedor, ele não estava mais na política, né, ele estava como conselheiro do Tribunal de Contas, né, numa atividade de fiscalização, do controle externo das prefeituras, dos municípios. Então eu não peguei o início da carreira política dele. Só depois que eu já estava, né, formado como advogado, que o Enivaldo aposentou, que em 2014 ele voltou a disputar a eleição de deputado estadual e ganhou. E ele foi deputado estadual 14 e 18 e depois prefeito em 20. Então acabou que a gente se encontrou disputando eleições depois que ele se aposentou, numa segunda etapa da carreira política dele. Então a gente conversa bastante, a gente tem uma excelente relação de amizade, divergimos em alguns assuntos, né? O Enivaldo tem uma pauta mais de centro-esquerda, ele veio do PDT, o antigo PDT de Brizola, e eu tenho uma pauta mais de centro-direita, né? Mais discutindo liberdade econômica, apoio ao empreendedor, e então a gente tem uma divergência política, mas uma convergência de discussão, de pensamento. Então isso ajuda muito a gente a evoluir, né, ouvindo também a experiência que ele tem de muitos anos como servidor público, como conselheiro e como político também. E o fato de você ter sido vereador, né, isso também veio depois influenciar a você tentar essa vaga de deputado, no qual você foi eleito ano passado? Eu fiz um mandato de vereador, disputei a eleição de 2016, ganhei, então cumpri o meu mandato, os 4 anos de mandato de vereador de Vitória, né, com uma pauta muito voltada para isso que a gente viveu na juventude, de empreendedorismo, desburocratização, apoio ao micro e pequeno empreendedor, ao comércio, né, de reduzir a quantidade de leis no município, de enfrentar alguns temas espinhosos, como em Vitória, que o fiscal da prefeitura ganhava 40% da multa aplicada ao cidadão, a multa aplicada ao empreendedor. Então a gente fez esse enfrentamento, conseguimos acabar com essa lei. E em 2020 eu resolvi disputar a eleição de prefeito na capital, né, não vinha uma reeleição, foi uma eleição que a gente fez um plano de governo excelente, foram mais de 70 pessoas que discutiram as diversas temáticas do município. Os meus 4 anos de mandato de vereador
me possibilitou conhecer a cidade de Vitória como um todo, né? Eu criei um projeto chamado Vitória na Ponta do Lápis, Eduardo, que a gente fiscalizou todas as 29 unidades de saúde da cidade, eu tive em todas elas fiscalizando. Nós fiscalizamos das 104 escolas, mais de 80, estive presencialmente nelas, conhecendo, vendo os problemas, buscando melhorias, e outros diversos equipamentos da cidade. Fiscalizamos obras pela cidade que estavam paralisadas, obras que estavam em execução. Então me fez conhecer bem a cidade de Vitória, todos os seus bairros, e ali a gente criou um plano de governo voltado para uma Vitória mais empreendedora, para uma Vitória mais humana. Não fomos eleitos, né? Não ganhamos a eleição de prefeito, mas o prefeito Pasolini, que ganhou a eleição, está usando muitas das ideias do nosso plano de governo. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz, né, que ele está utilizando trabalhando muito essa pauta, né, do desenvolvimento econômico, da melhoria do ambiente de negócio da cidade. Recentemente teve uma pesquisa que falou que Vitória é a capital mais empreendedora do Brasil. Então a gente fica feliz que isso deu continuidade, deu eco. E em 2020 eu resolvi, né, eu sou advogado, tenho um escritório de advocacia, vai fazer 18 anos que eu milito na advocacia, né, tenho meus processos, faço minhas defesas dos meus clientes, mas a gente gosta também da política, gosta de discutir a melhoria da nossa cidade, do nosso estado. Em 2020 eu resolvi disputar essa eleição de deputado estadual, tive a graça de Deus e a felicidade de ser eleito, e estamos agora iniciando, né, nesse primeiro mês de mandato. É o primeiro mês que a gente está na Assembleia, né, buscando organizar as ideias para executar um bom trabalho para a população do Espírito Santo. Sobre organizar as ideias que você falou, você inclusive foi eleito presidente da Comissão de Justiça. É a comissão mais importante da casa, já que todos os projetos, tanto da Assembleia quanto do governo, passam por ela. Quais são os seus objetivos dentro dessa comissão? Eduardo, eu diria que todas as comissões da Assembleia são importantes, né? Os temas são importantes para a população do Espírito Santo. A Comissão de Constituição e Justiça é uma comissão muito importante, porque todos os projetos passam por lá. Então a gente tem que analisar a constitucionalidade e legalidade dos projetos, e ali um projeto ele pode ser arquivado ou dado continuidade para votação no plenário. Então é uma comissão que demanda muito trabalho, né? A gente tem que relatar, os membros da comissão têm que relatar os projetos, né? Tem que colocar em votação, toda semana tem reunião da Comissão de Constituição e Justiça. A gente está com uma ideia de tentar fazer uma conscientização dos deputados que quantidade de leis não é qualidade. Nós temos um problema seríssimo no Brasil, que é esse emaranhado, eu falo que é um manicômio jurídico do tamanho da legislação brasileira. E no Espírito Santo não é diferente. Nós temos milhares de leis, o cidadão ele não consegue ter conhecimento da lei, o próprio Estado não consegue fiscalizar que aquelas leis sejam efetivadas. Existem leis inócuas, existem leis ultrapassadas, existem leis que não são regulamentadas, leis que não têm fiscalização efetiva, leis que impõem ao cidadão um custo, que aquele cidadão às vezes não tem condição de arcar com aquele custo. Então a gente tem que estudar a legislação e melhorar ela e, se possível, diminuir, revogar a lei. Na Câmara de Vitória, eu como vereador, a gente conseguiu, junto com os colegas lá, revogar mais de 5.000 leis na cidade. Você imagina uma cidade como Vitória, existiam mais de 9.000 leis em Vitória. Então, quando você tem um excesso de lei, as pessoas, por desconhecimento ou por não acreditar, não dar credibilidade nela, acabam não respeitando a legislação. Então é necessário que a gente mude essa visão, não só aqui em Vitória, no estado do Espírito Santo, mas em todo o Brasil, e que diminua esse excesso de legislação, né, para a gente ter boas leis que são cumpridas e que a sociedade viva, né, em certa harmonia, que é o objetivo principal aí, da política, da gente, que a gente consiga viver numa equidade, numa harmonia, numa paz no nosso estado e no nosso país. E até porque também tem muitos projetos que são encaminhados, que fazem muito barulho, mas que na verdade acabam ferindo a Constituição. Sim, sim. Talvez esse seja até uma dificuldade maior para quem esteja na Comissão de Constituição e Justiça para poder detalhar essa situação, né?
Eduardo, a gente criou agora na Assembleia a Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio, Serviço e Indústria e a Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico do Noroeste. E nessa frente a gente tem o objetivo de que nós vamos aproveitar esse trabalho na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e nós vamos trazer para dentro os segmentos empresariais, industriais, né, de prestação de serviço. Para quê? Para que eles possam analisar as leis também e contribuir com ideias, com pareceres, para que a lei possa ser melhor redigida ou, às vezes, arquivada, né, através de um convencimento ao parlamentar que apresentou aquela lei. Né, eu lembro, quando eu fui vereador na Câmara, que um colega fez uma lei proibindo canudo plástico na cidade de Vitória. E ele pediu urgência para aquela lei, para ser votada rápida. Eu perguntei, por que você está pedindo urgência? Qual a importância disso? Ele falou, não, porque as tartarugas estão morrendo por causa do canudo. Eu falei, mas você tem esses dados? Você tem evidência? Você tem indicadores que isso está acontecendo? Ele falou, não tenho. Então vamos chamar os ambientalistas, vamos chamar as empresas que fazem canudo, os sindibares que vendem canudo, que, né, no seu dia a dia, no bar, para essa discussão, para melhorar essa legislação. Aí ele se atentou da importância disso, de você fazer um debate prévio, né, para você fazer uma lei com dados, com indicadores, com evidências, não só porque ouviu dizer que aquilo é importante para alguém. Tem a questão também do canudo que poderia ser citado, além das tartarugas, né, dos animais marinhos que sofrem também com a quantidade de lixo no mar. Sim. Mas tem a questão da sujeira, né, muita questão de sujeira no meio ambiente como um todo, né, não só no mar, mas na terra também, que poderia ter sido até abordado por ele. Porque, na verdade, a gente não precisa nem de uma lei para isso. É educação, né? Se a gente educa nossas crianças, nossa população, dizendo que não pode jogar canudo no chão, não pode jogar canudo na praia, né, a gente não teria esse problema. Então, não vai ser uma lei que vai resolver esse problema. Né? Porque você vai fazer a lei, ok, vai ter alguém para multar o cidadão pelo descumprimento? Talvez não. Então, acaba que vira uma lei inócua. E você tem um custo para essa lei tramitar. Né? É um custo de papel, é um custo de tempo, é um custo de, às vezes, uma lei mais importante que poderia ser votada, deixa de votar porque aquela lei está na frente. Então você tem que ter uma análise mais macro, né, de às vezes você fazer só porque você disse, vou ter uma página no jornal para dizer que aquela lei vai existir. Mas ela não ter efetividade, que é o que o cidadão precisa. Para a gente falar um pouco agora sobre a questão governamental, muita gente que acaba falando que o governo, o governador Renato Casagrande, às vezes tem a Assembleia na mão, todo mundo ali junto com o governador. Bom, você faz parte do PSDB, o qual está na base do governo, já que o vice-governador, Ricardo Ferraz, é do PSDB. Mas você vê essa questão tão forte assim dentro da Assembleia, de ser subserviente, como algumas pessoas colocam, mais deputados de oposição, principalmente, costumam colocar, subserviência ao governo? Eduardo, nós estamos com uma Assembleia um pouco diferente de perfil, né, pelo esse mês que eu tô né, como deputado estadual. Nós temos alguns deputados, e não são poucos, muito inteligentes e temáticos, que estudam os projetos, que discutem os projetos. Eu vou dar um exemplo, na semana passada nós tivemos um projeto de decreto legislativo para suspender uma portaria do governo do estado, da Secretaria da Sejus, que ela regulamentava a utilização de câmera com os agentes penais. Né? Então essa portaria regulamentava e ela dizia ali como que aquilo ia ser utilizado pela gestão da Secretaria de Justiça, e esse decreto legislativo foi protocolado para debater, falou, não, aquilo ali não é importante e a gente tem que suspender isso. E o debate que se criou ali, tanto da base como da oposição, foi um debate de muitos frutos. Então a gente não tem mais ali, pelo menos é o que eu estou sentindo nessa legislatura, essa superveniência total, porque os deputados eles estão discutindo as matérias. Então nós tivemos lá argumentos de todos os lados, e no final foi o convencimento que definiu o julgamento, né, a votação do projeto, que foi pela inconstitucionalidade, porque a Assembleia não poderia fazer aquele projeto de lei, é inconstitucional, mas também teve a discussão de mérito,
que a discussão de mérito da matéria, né, o deputado Lucas Caramuza, por exemplo, que é advogado, criminalista, ele colocou argumentos que foram muito convincentes para os deputados votarem contrário à matéria, né, mostrando que aquilo ali não era para todos, que era só em ações que necessitavam um certo enfrentamento, né, que são 2 câmeras disponíveis por unidade prisional, exatamente para proteger o agente quando ele vai ter uma ação de bloquear uma rebelião, alguma coisa, até para respaldar ele do processo administrativo. Então esses debates estão acontecendo, eu estou muito confiante que vai se perpetuar assim pela qualidade e capacidade de alguns parlamentares de fazer o debate, discutir, de fazer o convencimento. É lógico que o governo ele manda matérias para a Assembleia e na grande maioria das matérias são de interesse público, né? O governador não vai mandar uma matéria para a Assembleia contra a população, né? Ele vai mandar uma matéria para a Assembleia para discutir temas que são importantes para aquilo ali. É lógico que algum parlamentar ou outro vai ser contrário àquele pensamento daquela matéria específica, ele vai se manifestar, e como está acontecendo. E quando você foi eleito vereador em Vitória, em 2016, você estava no PSD, como você mesmo informou também, e tentou, em 2020, também a prefeitura da capital pelo PSD. Houve essa mudança para o PSDB. Bom, o PSDB, nos últimos anos, ele vem passando por algumas conturbações dentro do partido, algumas disputas internas, né? A gente teve alguns exemplos nesses últimos anos de PSDB. E essa eleição de 2024, você acha que é o momento para o PSDB tentar voltar ao protagonismo, tentar voltar a fazer o prefeito? Então, Eduardo, eu sempre gostei do PSDB, né? Desde lá da época de Fernando Henrique, quando eu era muito jovem ainda, né? O Plano Real foi fundamental para o país. Se a gente vive hoje estabilidade econômica, foi devido ao Plano Real. Eu lembro que quando eu estava em 93 para 94, eu estava com meus 15 anos, 14 anos de idade, 15 anos, estava no colégio, e a gente estudava que tinha uma linha do Equador, para cima, norte, eram os países desenvolvidos, e para baixo, os países subdesenvolvidos. O Brasil era considerado um país subdesenvolvido. Isso há 30 anos atrás, né? E hoje o Brasil é a 5ª, 6ª economia do mundo. Então a gente evoluiu muito nesse período e muito pela estabilidade da moeda, né? Muito pelo Plano Real. Então o PSDB foi importantíssimo para essa guinada, essa virada de chave do Brasil, né? De sair de um país subdesenvolvido para um país com uma das maiores economias do mundo. É lógico que nós temos muitos problemas sociais para resolver, muitos, né? Pessoas ainda vivendo na linha da pobreza, né? Situações até de fome, né? Habitação, a gente tem um problema seríssimo, saneamento, nós temos um problema seríssimo no país, mas o PSDB ajudou a dar essa estabilidade econômica e o Brasil virar um país pujante economicamente a nível mundial, né? Então eu sempre gostei do partido, sempre acompanhei, né? Eu tenho um viés mais de centro-direita, então eu sempre fui um pouquinho contra aí o PT, né? Então o PSDB foi oposição ao governo Lula, foi oposição ao governo Dilma e agora está sendo oposição de novo ao governo Lula. Então é o posicionamento do Partido Nacional. Ontem eu tive com o professor Winston, que foi um dos criadores do Plano Real, ele é considerado o tio do Plano Real, né? Ele era do Ministério, número 2 do Ministério de Fernando Henrique, lá na época. Ele esteve aqui em Vitória ontem. Ele é um economista especialista em mudança climática, né? Uma referência. Ele veio aqui, a gente fez uma reunião ontem com o Felipe Rigoni, na Secretaria de Meio Ambiente, para tratar dessas questões de mudanças climáticas. Tivemos com o secretário de Desenvolvimento e o vice-governador Ricardo Ferraz, com ele também, para tratar dessa temática, né? De parque limpo de energia no Espírito Santo, de diminuição da emissão de carbono pelas empresas. Então é uma outra referência que o partido tem. Então é um partido que tem história, né? Então nós temos que resgatar essa história. Aqui no Espírito Santo o partido está sendo bem conduzido pelo deputado Vandinho e pela liderança do nosso vice-governador Ricardo Ferraz, que é o secretário de Desenvolvimento, uma pauta que eu gosto muito, que é desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda,
com sustentabilidade. Então a gente está trabalhando muito essa temática, que eu acho que é o que a gente tem que recuperar pós-pandemia. Né? Nós vivemos aí uma pandemia de 2 anos, que ainda tem algum rescaldo ainda nesse ano 2023, e agora é o momento de recuperar economicamente, né? É um momento o Espírito Santo tem tudo para crescer, né? É um estado que vem crescendo e vem organizado de muitos anos, de 20 anos, mais de 20 anos para cá. Então é isso que a gente quer contribuir com o Estado do Espírito Santo, né? com o governo, para manter esse equilíbrio e a gente conseguir melhorar a vida das pessoas aqui no Estado do Espírito Santo. Pois é, Schneider, nós estamos recebendo Mazinho dos Anjos, deputado estadual, e a pergunta que todo mundo quer saber, e eu vou fazer agora também para o Mazinho dos Anjos, depois de disputar 2020, Prefeitura de Vitória, Mazinho dos Anjos pretende lançar candidatura no ano que vem? Eduardo, o partido vai lançar candidato, né, o PSDB. Hoje nós estamos numa federação, PSDB Cidadania. Nós temos excelentes nomes dentro da federação. Temos 2 ex-prefeitos, Luiz Paulo e Luciano Rezende. Né? Temos dois membros que disputaram a última eleição, eu e o deputado Gandini. Então, assim, o partido com certeza vai lançar nome. Eu coloquei o meu nome à disposição do partido, né? Estou à disposição do partido. Se o partido entender que eu deva ser o candidato, eu serei o candidato do partido. Então nós estamos fazendo essas discussões internas, conversando muito, que a gente acha importante o PSDB, que governou com Paulo Artung e governou com Luiz Paulo 2 mandatos, 1 mandato de Paulo Artung e 2 mandatos de Luiz Paulo. Então é um partido que tem história em Vitória, que ajudou a construir Vitória. Foram 3 excelentes mandatos, né, tanto do ex-governador Paulo Artung e também os 2 mandatos do ex-prefeito Luiz Paulo, que desenvolveu demais Vitória. O projeto Terra foi um projeto maravilhoso que foi desenvolvido, né, pelo partido, executado pelo ex-prefeito Luiz Paulo. Então nós vamos fazer essa discussão por um planejamento, um plano de governo para Vitória, e o partido com certeza terá candidato e eu estou à disposição do partido. Interesse em disputar você tem? Sim, lógico, sempre tem. Tá certo. Então, Mazinho, para a gente terminar, a gente sempre pede para que o nosso convidado converse com o seu eleitor, né, converse com aquele eleitor que deu o voto em você, sobre o que esperar, né, desse seu mandato como deputado estadual. Então você pode olhar para a nossa câmera 2 ali e ficar à vontade para falar com o seu eleitor e em que ele pode acreditar no mandato do Mazinho. Eduardo, a gente primeiro agradecer, né, você pela oportunidade de falar com os seus telespectadores. Nós vamos trabalhar muito para o desenvolvimento do noroeste do estado. Eu tenho uma relação fortíssima com o noroeste do estado, com Barra de São Francisco, Coporanga, Água Doce, Águia Branca, Mantenópolis, Vila Pavão, né, Água Doce do Norte. Então a gente vai buscar, junto com o governo do estado, levar investimento para lá. Né, o norte e o noroeste ficou muito para trás devido ao desenvolvimento mais rápido do sul, né, pela proximidade com o Rio de Janeiro. Então o noroeste do Espírito Santo e o norte, por Salvador, a capital da Bahia, ficar longe demais, acabou que desenvolveu menos, mas nos últimos anos vem desenvolvendo bastante. Então a gente vai buscar trazer esse desenvolvimento para lá. Ontem mesmo, em conversa com o vice-governador Ricardo Ferraço, e que é secretário de Desenvolvimento, coloquei isso na pauta, né, a gente buscar as indústrias que querem se instalar no Espírito Santo, olharem também com muito carinho, não ficar só na linha da BR-101, também olhar para o noroeste do estado para desenvolver aquela região. Nós temos uma discussão de porto, de trilho de trem, passando de Minas pela região noroeste para o porto de São Mateus, que essa discussão precisa ser também acelerada pelo governo do estado, porque isso vai gerar ali um desenvolvimento enorme naquela região. Então a gente vai olhar com muito carinho para a região noroeste do estado. Vamos também trabalhar muito aqui em Vitória, né, porque eu sou de Vitória, nasci aqui em Vitória, fui vereador aqui de Vitória, fui candidato a prefeito. Então a gente quer contribuir muito com o desenvolvimento, com a discussão da cidade de Vitória, melhorar a qualidade de vida aqui em Vitória e nas questões temáticas, né? Nós vamos trabalhar a discussão do desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, das mudanças climáticas, né? Uma pauta que é importante também é a pauta da saúde, principalmente no interior, né? As pessoas do interior sofrem muito com o transporte sanitário,
ter que vir para uma consulta lá de Ecoporanga para Vitória, sair 2 horas da manhã para chegar aqui às 7, passar o dia inteiro aguardando uma consulta para depois voltar. Então isso é muito doloroso, é muito custoso para essas pessoas, então a gente tem que buscar soluções de levar também os equipamentos de saúde, cirurgias e consultas para o noroeste do estado. Então essas vão ser as principais aí discussões que nós vamos fazer no mandato, né, buscando esse desenvolvimento econômico do estado de forma sustentável, né, para quê? Para gerar emprego e renda, né, para as pessoas poderem viver melhor, numa cidade melhor, num estado melhor. Pois é, Schneider, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o deputado estadual Mazinho dos Anjos. Mazinho, muito obrigado pela sua participação, tá? E um bom trabalho para você na Assembleia Legislativa, na Comissão de Justiça. E é isso, Schneider. Voltamos com você.